Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo de perguntas que me fazem lá pelo Instagram durante a semana. Todos os domingos, 9 horas da manhã, eu venho aqui, seleciono algumas das principais perguntas lá e venho responder aqui junto com vocês, beleza? Se não me segue no Instagram ainda é Leandro 500 Pratas, cuida que tá cheio de perfil fake. Eu vou deixar na descrição aqui o original, tá? Leandro 500 Pratas. Olá! Inclusive vale eu destacar reforçar isso aqui, né? Porque tá bem forte esse golpe aí dos perfis fakes, né? Eu, por exemplo, tenho uns 5 perfis, não precisa me avisar, tá? A gente já tá sabendo, já tem boletim de ocorrência, já tem... mas infelizmente assim, né? É uma prática comum, eu não me importo com isso, eu simplesmente peço que vocês tomem cuidado, porque eles oferecem retorno muito rápido. Você coloca lá 5 mil, ele te oferece 50 mil reais em 48 horas. Eu não faço esse tipo de coisa, né? Não, até porque isso aí se trata de especulação. Quem me acompanha aqui sabe que é investimento de longo prazo com foco em geração de renda. Sou um brasileiro que vim de baixo, alcancei a liberdade financeira. Hoje eu ajudo você a alcançar também. Ajudo ensinando e não querendo te dar o golpe, assim como está acontecendo nas redes sociais. Então, denuncie, não precisa me avisar no Instagram, por favor, não me avisem, tá? Porque enche bastante saco, muita gente mandando lá. Eu aviso mais para proteger vocês. Vamos lá! Para começar aqui então, o professor Alex perguntou assim, ó, esperar os dividendos caírem na conta e juntar com o salário ou tanto faz? Pô, professor Alex, tanto faz, cara. Essa é a verdade, porque quando a gente está investindo no longo prazo, entendeu? Assim, ó, realmente não vai fazer diferença. Já pensou? Pergunta pro Warren Buffett, né? Pergunta assim para ele, Warren Buffett, lá em 1985, quando você fez aquele aporte, você juntou os dividendos que estavam na conta e fez com um aporte novo, você fez a cada 15 dias, como é que você... Não faz a menor diferença pro patrimônio que o cara tem hoje em dia, né? Então, esquece esse tipo de coisa e foca no longo prazo. Eu sou um cara que eu não olho quanto que eu recebo de dividendo, não olho aplicativo, não olho nada. Tem gente que tem aplicativo da corretora e não sei o que, e fica dando um monte de mensagem ali, que pingadinho, fica recebendo, cada dividendo que cai é avisado ali, né? Eu não tenho nada disso, simplesmente eu abro... quando eu tenho dinheiro para fazer aporte, né, geralmente eu faço meu aporte até o dia 5 de cada mês, ali, quando eu faço as retiradas de lucro ali dos meus negócios, né? Então eu vou lá, pego uma grana, já vou fazer um aporte, daí eu dou uma olhada quanto que tem na conta, pego junto num bolo só e faço o meu investimento, tá? Então realmente eu não fico acompanhando aí, gastando meu tempo acompanhando. Vai estar lá, o dividendo não vai fugir de lá. Então uma vez por mês eu vou lá, olho e faço o aporte, beleza? O Alfa Romeo perguntou assim, ó, Ibovespa perde para o CDI no longo prazo ou só importa operar na renda fixa? Alfa Romeo perde, tá? Na maioria dos prazos, vai depender o prazo que você vai analisar, mas na maioria dos prazos, das análises, o Ibovespa vai perder para o CDI no longo prazo, tá? E é por isso que eu não recomendo ninguém investir no Ibovespa. Por exemplo, como é que você investe no Ibovespa? Através do ETF IBOVA11. Você quer colocar o dinheiro lá, coloca. Só que é uma cesta onde tem empresas boas e empresas ruins. Eu não gosto dessa ideia, eu invisto só no que tem de bom lá dentro. Então é isso que eu faço, é isso que eu ensino os alunos aqui, vocês aqui, os alunos da Estratégia 500 Pratas, a enxergar o que tem de bom dentro do Ibovespa. Porque imagina, se o Ibovespa, ele às vezes perde, às vezes ganha, mas ele caminha mais ou menos lado a lado ali com o CDI, mesmo tendo um monte de empresa tranqueira, que de vez em quando está quebrando uma, dando prejuízo, fazendo dívida, entrando em recuperação judicial, mesmo assim ele acompanha. Imagina se você tiver a capacidade como investidor de excluir tudo isso que não presta e ficar só com as empresas boas que tem ali dentro do índice Ibovespa. Com certeza você vai montar uma carteira muito mais vencedora no longo prazo. E é isso que a gente faz, tá? A gente seleciona só os ativos de qualidade ali e aí fica fácil, né, de bater o Ibovespa, de bater o CDI. Se até mesmo o Ibovespa, que tem umas tranqueiras lá dentro de vez em quando bate, imagina só as boas, né? Agora, não é o nosso principal objetivo, tá? Então, realmente, é uma coisa que eu nem olho. Se você me perguntar, Leandro, quantos por cento rende sua carteira no mês? Ah, nem sei direito quanto que rende. Por quê? Porque o que me importa mais mesmo é dividendos, né? O que eu acompanho é o crescimento dos dividendos. Ano após ano eu quero receber mais dividendos do que eu recebi no ano anterior. Então, quando acontece de eu olhar que os dividendos não estão crescendo na medida, né, que eu gostaria, aí eu vou dando uma remanejadinha, vou dando olhando, pô, por que parou? Por que está caindo? Será que tem algum ativo da carteira que está pagando menos? Vou fazer uma análise aqui. Ah, esse aqui, pô, pagou um pouquinho menos. Por quê? É momentâneo? Realmente o negócio está perdendo os fundamentos? Se é momentâneo, tudo bem, eu aproveito as quedas, ainda compro um pouco mais, daqui a pouco volta ao normal. Agora, se é realmente uma perda de fundamentos, aí eu vendo e compro outro, tá? Então é assim que a gente vai fazendo essa dinâmica aí na Estratégia 500 Pratas. O Rudimar perguntou assim, como funciona o curso 500 Pratas? Tenho medo de entrar e descobrir que não é aquilo que eu imagino.
Pô, Rudimar, eu posso mostrar aqui para você, agora sim, a gente tem 7 dias de garantia, então entra lá, se você em 7 dias ver que não é o que você achou, eu devolvo o seu dinheiro de volta sem problema nenhum, tá? Agora, aqui, ó, aqui eu tenho, primeiro, né, você recebe essa planilha, então, muita gente já conhece essa planilha. A maioria de vocês que são meus seguidores já conhece essa planilha, por quê? Porque eu faço a gestão da carteira de dividendos 500 pratas. Faz o seguinte, Rudimar, primeiro assiste a playlist, que eu vou deixar o link aqui na descrição, da carteira de dividendos 500 pratas. Você vai ver que eu faço uma gestão em cima dessa planilha aqui. E você vai receber essa planilha, né? Então, só essa planilha aqui, na minha análise, já valeria o valor do curso devido à complexidade dela e o tempo que eu levei para chegar nesse nível que ela chegou. Ela automatiza todo o processo. Agora, não é só isso, né? Você também vai ter acesso aos conteúdos, você vai estar aqui dentro. Aqui tem um curso de Estratégia 500 pratas. O curso ele está dividido em, ó, comece aqui partindo do zero autoconhecimento, classe de investimento, estratégia de investimentos. E aí, até aqui é um basicão, né, para te tirar do... É o primeiro passo. Depois a gente entra na estratégia, renda fixa, fundos imobiliários, ações, imposto de renda nacional. Está pronto para investir no Brasil com conhecimento, sozinho, sem depender de dica. Depois vamos para o exterior, estoques, REITs, ETF, imposto de renda no exterior. Show de bola, pronto também para investir no exterior. E aqui eu estou inserindo mais alguns módulos mais avançados para quem ainda tem sede de conhecimento e quer continuar estudando, tá? Todo mundo a gente responde, eu tenho aqui ó, mais de 24 mil perguntas respondidas, tá? E uma coisa importante, olha só, nós temos mais de 10 mil alunos, né? Tem alguns alunos da época que eu usava outra plataforma que não contabilizam aqui, mas nessa plataforma a gente já está com 9.907 alunos aqui, ó. Então, para você ver que realmente a gente tem mais de 10 mil alunos. Não é à toa, né? Eu acho que isso aí é devido ao bom trabalho que a gente vem fazendo aí nos últimos anos, tá? Então, o link está aí na descrição, faz o teu teste e eu tenho certeza que você vai gostar. O Gilberto perguntou assim, ó, quebra dos bancos americanos, esse problema pode chegar aqui no Brasil? Pô, Gilberto, os bancos americanos, cara, eles... É um sinal de que eles estão entrando numa crise lá, e geralmente as crises nos Estados Unidos refletem em vários outros países, inclusive no Brasil, né? Então a gente tem que ficar sempre alerta. Agora, o sistema financeiro brasileiro, ele é mais robusto do que o americano, tá? Por incrível que pareça, a gente é mais macaco velho aí para não quebrar. É mais fácil um banco dos Estados Unidos quebrar do que um brasileiro. É por isso que eu não tenho nenhum banco dos Estados Unidos na minha carteira de investimentos, mas eu tenho bancos no Brasil, né? Eu invisto em bancos no Brasil porque eu confio mais. A gente tem várias medidas de proteção, como o índice Basileia, depósito compulsório, são coisas que vão protegendo o nosso sistema financeiro que torna mais difícil o banco quebrar. Não é impossível, tá? Não é impossível, de vez em quando quebra também um banco no Brasil, o FGC tem que ir lá cobrir, mas eu vejo que é mais difícil do que uma quebra generalizada, alguma coisa assim, né? Enfim, mas é aquela história, a gente diversifica, a gente tem que acompanhar os resultados, tem que entender o que está acontecendo, saber fazer análise de risco e diversificação, né? Então eu gosto muito dos bancos no Brasil, mas também eu não tenho uma carteira formada só por bancos, eu tenho um pequeno percentual da minha carteira, onde eu invisto em bancos aqui no Brasil, tá? O Edgar perguntou assim, como ver o patrimônio derreter e ficar de boa? Paga uma casa de análise. Bom, Edgar, a primeira coisa, a sua pergunta foi bem completa, que você disse, pago uma casa de análise. Então, é normal o investidor que paga a casa de análise não entender exatamente o que está acontecendo com a sua carteira. Porque se ele entendesse, ele não precisava pagar, concorda? Se ele entendesse o que está acontecendo, ele faria isso por conta própria. Assim como eu faço, eu não pago casa de análise, eu faço gestão por conta própria. E todos os alunos da Estratégia 500 Pratas também não precisam pagar a casa de análise, né? Porque é justamente isso que o curso ensina. E é isso que eu ensino aqui no YouTube. Você a fazer por conta própria, tá? Então, muitos alunos deixam de usar a casa de análise, chegam até aqui usando, depois deixam de usar, e muitos se tornam aluno por quê? Porque querem se livrar da casa de análise. Então, você não precisa de uma casa de análise a partir do momento que você faz o curso da Estratégia 500 Pratas. Esse é o principal objetivo do curso, tá? Se você faz o meu curso e ainda você precisa assinar uma casa de análise, eu não atingi meu objetivo. Tem curso que ele vai te ensinar outras coisas e aí você ainda vai precisar de uma casa de análise, aí vai do seu interesse. Então, deixa bem claro. Pô, Leandro, eu quero me livrar da casa de análise, eu quero assumir as rédeas do meu controle. Estou aqui para te ajudar com isso, é justamente essa minha bandeira. É isso que eu busco no momento que eu estou procurando te ensinar, tá? Então, vamos lá. E aí você fala assim, ó, como
ver o patrimônio derreter e ficar de boa? Você tem que entender o que está acontecendo, cara. Se você não está de boa vendo o teu patrimônio derreter, você não está com o controle da situação. Você não sabe o que está acontecendo. Porque, cara, patrimônio derretendo é oportunidade. Então, parece loucura isso. Mas nós aqui da Estratégia 500 Pratas, o que a gente faz é torcer para que o patrimônio derreta mesmo. Por quê? Porque, poxa, eu sei os ativos que eu tenho em carteira. Eu conheço a qualidade deles. Eu acompanho os resultados. Eu vejo os resultados melhorando cada vez mais. Por que é que eu não quero que o preço caia? Eu sei que se o preço cair dos ativos que eu tenho em carteira, esse preço não estará condizente com a realidade daquele ativo. E quando eu tenho um ativo melhorando a sua qualidade e o preço vindo para baixo, cara, é a mesma coisa que um restaurante que começa aqui pequenininho, serve um pratinho básico, pô, daqui a pouco os caras vão se especializando, vem um chefe de cozinha renomado, cada vez melhor o prato, só que o preço cada vez mais barato. Você não vai querer comprar? Claro que você vai comprar, pô. Agora, o que não dá é você pega um restaurante top, que começa lá, abre, né, 20 pila o prato. Daqui a pouco a qualidade vai caindo, mas o prato vai subindo. Daqui a pouco é uma porcaria de uma refeição que os caras estão cobrando 80 conto. E aí, é isso que você quer comprar? Por incrível que pareça, é o que mais as pessoas gostam de comprar na bolsa. Aquilo que sobe o preço e perde os fundamentos. Agora, quando os fundamentos sobem e o preço cai, fica com medinho, fica desesperado. Por quê? Porque assim na casa de análise, muitas vezes, não entende o que está acontecendo. Tá? Então, bora estudar, assumir as rédeas aí dos seus investimentos, que você vai ter essa liberdade para você mesmo enxergar, dominar, saber o que está acontecendo e não ficar com esses medos aí. A doutora Anitta perguntou assim: você dá aulas ao vivo ou tira dúvida dos alunos? Doutora Anitta, as aulas elas são todas gravadas. O curso hoje ele tem tá com, deixa eu até ver aqui para não passar a informação errada. Olha só. São 142 aulas, 37 horas de conteúdo, tá? São 142 aulas, todas as aulas são gravadas e tem um chat embaixo de cada aula onde eu respondo as dúvidas, beleza? O Maldo perguntou assim: quando estamos em mercado normal, qual percentual de variação de preço é gatilho de compra ou de aguardar? Pô, Maldo, a gente não investe, cara, eu não invisto por variação de preço, tipo, se caiu 10 eu vou comprar, se caiu 20% eu vou comprar. Não, a gente faz em cima da planilha da Estratégia 500 Pratas uma gestão de risco. Então eu determino um peso para cada ativo. Um ativo vai ter 5%, outro 2%, outro 3%, outro 9%. Cada um vai ter o seu peso de acordo com o risco, a relação risco-retorno que eu vou enxergar para aquele ativo. E aí a planilha vai me dizendo quem que está mais para trás nessa relação aí e vai pedindo o aporte, tá? Agora, naturalmente, em períodos de volatilidade, aquelas ações, fundos imobiliários ou classe de ativo que mais tem queda na cotação são as que mais pedem um aporte. E aí, cada vez que a gente vai fazer um aporte, antes a gente faz um cheque nos fundamentos, tá? Então, eu sou sincero para você que ultimamente eu não tenho mais acompanhado os meus ativos. Por quê? Porque eu tenho muita confiança nos ativos que eu tenho na carteira. Então, as ações, eu olho uma vez por ano, praticamente, o resultado dela, ou as ações que eu tenho um peso maior, como o VEG, por exemplo, a Engie Brasil, eu dou uma olhadinha rápida ali a cada trimestre, tá? Os fundos imobiliários, eu raramente olho os resultados também há 6 meses, uma vez por ano eu dou uma olhadinha lá. E eu sempre olho os resultados quando eu vou fazer o aporte. Então, imagina que eu tenho 20 ativos na carteira. Fui lá, tá pedindo aporte para... Por exemplo, aqui na planilha da estratégia aqui, ó. Né? Ó, eu tenho algumas ações, alguns fundos imobiliários. Por exemplo, tá dando sinal verde aqui, ó, fundos imobiliários, tá pedindo aporte. Ok, vou fazer aqui. Aí eu abro aqui. Vamos ver. Quem é que tá pedindo aporte aqui, ó? O sinal mais verde tá no VISC. Faz tempo que eu não leio sobre o VISC. O que eu vou fazer? Eu não vou chegar e jogar o meu dinheiro aqui sem entender o que está acontecendo. Eu vou fazer agora um estudo em cima do VISC para ver se os fundamentos se mantêm. Se os fundamentos melhoraram desde a última análise que eu fiz, eu posso até melhorar isso aqui, ó. Eu quero ter 5% nele. De repente eu posso subir para 6, para 7. Por quê? Porque está melhorando. Agora, se os fundamentos se deterioraram, eu vou baixar isso aqui para 4, para 3. Então eu faço esse cheque de fundamentos antes de fazer meu aporte e verifico se existe ou não a necessidade de eu fazer um ajuste no risco aqui. Se existir, eu faço. Se não existir, eu deixo como está e simplesmente faço o aporte de acordo com o peso que a planilha está pedindo aqui, tá?
Então, por exemplo, aqui a planilha pede R$3.000, né? Agora, se eu faço lá, se eu subo isso aqui para 6, por exemplo, a planilha pede R$5.500. Se eu baixo isso aqui para 4, por exemplo, a planilha para de pedir aporte praticamente, pede só R$440, né? Mas está aqui no 5, então é isso que eu vou fazer, tá? Provavelmente quando eu fizer o próximo aporte aqui, ó, na carteira de dividendos do YouTube, eu vou ter que fazer um estudo rápido aí para saber se é ali mesmo que eu aporto o meu dinheiro ou não, tá? Então é assim que a gente faz, Maldo. O Prata perguntou assim, é vantajoso focar mais nos investimentos nos Estados Unidos esse ano? Cara, da mesma forma, a gente segue o princípio da diversificação, tá? Eu não acho legal assim, esse ano é bom nos Estados Unidos, esse ano é bom Brasil. Não, eu tenho um percentual distribuído. Por exemplo, a minha carteira pessoal, ela está destinado 35% do meu patrimônio para os Estados Unidos. Então, quando a minha carteira pede aporte nos Estados Unidos, eu vou aportar lá, beleza? Só que antes eu vou fazer aquele cheque de fundamentos. Eu vou analisar por que está pedindo aporte lá. Porque vai pedir aporte naquele ativo que mais está caindo a cotação, né? Aquele que está ficando mais para trás na minha carteira. Essa queda na cotação é momentâneo, é oportunidade ou será que é perda de fundamento dos ativos? Então, por isso que eu preciso fazer esse cheque de fundamentos. E aí eu vou lá, faço esse cheque e vejo, não, tá tudo certo, realmente é só coisa de mercado. Manda bala no aporte, tá? Então é dessa forma que a gente vai fazendo. E aí tem ano que pede mais nos Estados Unidos, tem ano que pede mais no Brasil, vai depender da oscilação de preço de cada lugar, tá? Então é dessa forma que a gente vai tomando a decisão, a planilha vai automatizando isso. O advogado Eduardo perguntou assim, é interessante ter um pequeno percentual de investimento em especulação? Olha, eu acho que até é interessante como aprendizado. Tá? Talvez como aprendizado, mas não que vai trazer grande retorno. Eu já tive no passado um pequeno percentual em especulação. Em toda a minha carreira de investidor, eu levei a sorte de já começar buscando bons livros, buscando bons conhecimentos e seguir um caminho de entendimento, até porque eu já estudava empreendedorismo na época e tal, então eu já tive um contato. Eu tive a oportunidade, quando eu era piloto de avião, de conhecer investidores da Bolsa de Valores que focavam no longo prazo, com foco em dividendos. Então eu já tive um primeiro contato com a Bolsa de uma forma muito saudável. E sempre o foco em dividendos e liberdade financeira, renda passiva, me chamou muito mais atenção do que a especulação. Só que é natural, porque quando você chega na Bolsa de Valores, existe uma divulgação muito forte em cima da especulação, porque as corretoras ganham dinheiro com isso, as grandes mídias ganham dinheiro com isso, os grandes influenciadores na internet ganham dinheiro com isso, as casas de análise ganham dinheiro com isso. Ninguém ganha dinheiro com um investidor que investe como eu, que compra um ativo e carrega por um ano sem comprar ou vender uma ação, né? E uma vez por mês faz um aportezinho. Ninguém ganha dinheiro com esse tipo de investidor, então ninguém quer divulgar isso para você. Então, como tem essa mídia muito forte, essa divulgação, esse marketing muito agressivo em cima da especulação, como se a única forma de ganhar dinheiro na bolsa fosse a especulação, eu tive esse contato também, né? Então, eu cheguei a ter um percentual da minha carteira ali, talvez no máximo uns 10% em especulação, mas o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que a carteira que eu tinha de renda passiva, que eu não mexia, que simplesmente ficava parada lá, ela me dava mais retorno do que a carteira especulativa. Só que a carteira especulativa, ela me tomava 10 vezes o tempo que me toma a carteira de renda passiva. A carteira especulativa me tomava umas 10 vezes o tempo que toma a carteira de renda passiva, aquela que eu não mexo. Então eu pensei, porra, cara, qual que é a lógica nisso aqui, né? Quer saber? Tô de saco cheio. Zerei minha carteira de renda mais de especulação, né? Que eu tentava pegar umas small cap, um turnaround. Eu pensei, quer saber? Não faz sentido isso aqui para mim. Vendi tudo, o pouquinho que eu tinha ali. Foquei em carteira de renda passiva. E esse tempo comecei a usar para estudar, para empreender, para me desenvolver como profissional. E eu acabei ganhando muito mais dinheiro nas coisas que eu fazia do que na bolsa. E eu continuo fazendo isso o tempo todo. Então, às vezes as pessoas vêm falar no comentário que, porque você enriqueceu na bolsa, porque não sei o quê. Ou tem gente que vai dizer, porque você enriqueceu vendendo curso. Cara, eu enriqueci empreendendo. Vender curso é uma das formas de empreender. Eu sou um professor de investimento, eu estou aqui, eu ensino. Quem quer aprender comigo, quem quer usar a minha plataforma, quem quer ter acesso à minha equipe,
precisa pagar um valor por isso, isso é empreendedorismo. Agora, eu digo que o 500 pratas, a escola 500 pratas, foi mais uma das coisas que eu fiz que me ajudou a ganhar bastante dinheiro. Agora, antes disso, eu já tinha ganhado dinheiro através do empreendedorismo. Eu sempre deixei isso muito claro, que o que me trouxe a liberdade financeira, que foi ali em 2018, quando eu cheguei num patrimônio que os dividendos começaram a superar o meu custo de vida. Que daí eu resolvi vir para a internet. Eu pensei, cara, olha só que massa isso aqui que está acontecendo comigo. E as pessoas não sabem disso. Eu vou para o YouTube e vou ensinar. E aí eu vim para o YouTube em 2018, justamente quando eu tinha alcançado a minha liberdade financeira para ajudar as pessoas. E hoje já são em mais de 10 mil alunos que eu estou podendo ajudar a fazer isso também. E o que acontece, advogado Eduardo, é que, cara, eu sempre deixei muito claro que o meu dinheiro ele vem do meu trabalho, dos meus negócios, do empreendedorismo. A Bolsa de Valores foi onde eu coloquei esse capital para ele me gerar renda passiva, para eu proteger esse capital e gerar renda passiva. Então, eu acho que você advogando, você atuando na sua área, você pode ganhar muito mais dinheiro do que especulando na Bolsa de Valores, tá? E o tempo que você vai gastar para especular, de repente você pode estudar uma forma de ganhar mais dinheiro como advogado, que é a sua profissão, tá? Então foca na sua profissão e use a Bolsa de Valores para gerar renda passiva. Talvez use um tempo ali só de renda de especulação como aprendizado para confirmar, para você ter a confirmação de que o que eu estou falando é verdadeiro, tá? Vamos lá. A Marília perguntou assim, você analisa a carteira na consultoria? Então, na consultoria, geralmente os alunos trazem a carteira, tá? Eu não recomendo compra e venda, né? O meu objetivo é ensinar, então o que eu faço é uma análise didática em cima da carteira, né? O aluno ele traz a carteira, abre a carteira, a gente estuda juntos, ó, tá vendo? Ó, você tem essa ação aqui, por que você tem essa ação? Ah, é por isso aquilo. Pô, mas será que isso faz sentido? Vamos analisar juntos a empresa, dá uma olhadinha aqui, o que você acha? Tá vendo esse lucro? Tá vendo essa margem? Tá vendo esse caixa? Então, eu trago a lucidez para que o aluno ele perceba se está fazendo sentido a carteira dele ou não, né? Eu não gosto da ideia de dizer, não, essa empresa não é boa, pega e bota essa no lugar, beleza? Ah, por quê? Não, só faz isso. Pô, eu não gosto disso, né? Não é realmente o que eu prego aqui, o que eu prego é o conhecimento, tá? Então, a gente estuda junto e se tiver alguns pontos fracos na carteira, eu faço a própria pessoa me dizer, né? Eu vou perguntando, o que você acha disso? Tá vendo isso aqui? Você acha que é saudável? A pessoa vai dizer, pô, Leandro, eu nunca tinha olhado isso aí, cara. Essa empresa eu vou anotar aqui que eu vou rever a posição dessa empresa na minha carteira, né? E, enfim, é isso que a gente acaba fazendo muito na consultoria, tá? O link da consultoria sempre na descrição também. A consultoria, para quem não conhece, é uma chamada de vídeo comigo de 1 hora. Quando você contratar a consultoria, você vai receber um formulário onde você vai responder uma série de perguntas para eu fazer um estudo prévio do seu caso. Então eu vou chegar na consultoria já entendendo exatamente a sua dúvida, o seu medo, a sua situação, às vezes a sua carteira de investimentos, e aí junto a gente vai fazer um debate, um estudo ali, né? Um brainstorm em cima do seu caso para que você saia muito mais seguro e preparado da consultoria, beleza? O Daniel perguntou assim, o fundo de papel é uma pirâmide? Necessário mais emissões para comprar mais CRIs? Não tem nada a ver com uma pirâmide, Daniel, porque imagina o seguinte, cara, você pode hoje simplesmente chegar no mercado e comprar um CRI, que é um certificado recebível imobiliário, é uma dívida de um imóvel que está sendo vendida para você, né? É mais ou menos assim, uma pessoa que vai lá e constrói um prédio para vender, aí vende parcelado, pô, ele precisa desse dinheiro já, então ele faz uma securitização e é como se dissesse para você, ó, eu tenho para receber desse meu cliente aqui, que ele comprou um apartamento aqui comigo, eu tenho 200 mil reais. E ele vai pagar esse apartamento aí em 6 anos. Eu te vendo por 180 mil essa dívida. Pode ser? Ah, fechou. Aí a empresa ela já pega os 180 mil, bota no caixa, o construtor já consegue construir um outro prédio, certo? E você fica esperando esse recebimento. No final você vai ter recebido aí 20 mil de lucro. Um exemplo bem básico para você entender o que é um CRI. É claro que existe uma empresa que documenta essa transação que se chama securitização, né? Então existe uma securitizadora que transforma essa dívida em um CRI. Você pode ir lá e comprar um CRI diretamente, só que pô, é arriscado, né? Você compra um CRI de um único prédio, daqui a pouco aquele prédio, sei lá, né? A construtora fale,
ou alguma coisa pode acontecer e você simplesmente leva um calote, né? Então, primeiro até porque você não é da área, você não é um especialista em analisar o quão bom é um CRI e amarrar essa operação. E também você não vai conseguir fazer muita diversificação. E aí surgiram os fundos imobiliários de papel, que eles têm uma carteira lá, às vezes 20, 30, 40 CRIs diferentes, ou até mais, e ainda cada CRI, além de ele ter um peso pequeno no patrimônio, eu gosto quando uma carteira de um fundo de papel não tem a exposição em mais que 10% em um mesmo CRI, né? Então menos que isso para ficar mais diversificado. Além disso, os caras têm uma equipe dedicada a analisar CRI, eles sabem o que estão fazendo e eles ainda fazem contratos bem amarrados para evitar ao máximo a perda. Então, eu vejo que a melhor caminho para você investir em dívida imobiliária é através de um fundo de papel. Agora, esse lance de você falar, tem que fazer emissão, é uma característica, nunca foi, isso aí não é novidade, né? Faz parte da regra. Então, simplesmente, um fundo imobiliário quando nasce, ele coloca uma proposta, olha, eu estou aqui com um plano, sou um administrador de um fundo imobiliário, estou com um plano de gerenciar um fundo imobiliário dessa forma, vocês estão afim? Ah, beleza, e aí vem um investidor, coloca dinheiro, outro, eles juntam ali 200, 300, 400, 500 milhões, inicia o processo. E aí ficam gerenciando aquilo ali. Quando o gestor acha que tem uma oportunidade para crescer ainda mais aquela carteira ali, o que ele faz é fazer, poxa, o fundo imobiliário ele não pode segurar o dinheiro, porque por lei ele tem que distribuir 95% ali do fluxo de caixa livre dele. Então não tem como ele fazer caixa para crescer, né? O que ele faz? Se ele enxerga a oportunidade, ele faz mais chamada de capital. E aí ele traz mais dinheiro para dentro dele. E eu vejo que é vantagem quando um fundo imobiliário faz isso, desde que não emita abaixo do valor patrimonial, porque senão você está pagando para os próximos entrar, né? Sempre é bom que um fundo emita no valor patrimonial ou um pouquinho acima do valor patrimonial. A não ser que o tamanho da oportunidade pague esse prejuízo aí, mas mesmo assim tem que ter muito cuidado com isso. Mas aí é que eu já estou entrando num ponto mais avançado, né, de investimentos. Mas assim, eu vejo que é saudável quando ele faz uma emissão, porque uma emissão vai ajudar o fundo a ficar mais diversificado, mais seguro e vai me dar mais tranquilidade, tá? Então é isso, não tem nada de pirâmide, tá, Daniel? O Pedro perguntou assim, ó, inflação aumentando, como se proteger? Cara, eu vejo que a melhor saída para se proteger da inflação é investindo naquilo que promove a inflação. Então, o que é a inflação? É o aumento do preço das coisas. Quem é que vende as coisas? Quem é que produz as coisas? As empresas. Então, se eu estou investindo em uma empresa, a matéria-prima de produção dessa empresa vai subir o preço. Ela vai subir o preço do produto que ela vende e com isso vai subir também o lucro dela, certo? Então, sobe, todas as linhas vão para cima. A linha da receita sobe, a linha do custo sobe, a linha do imposto sobe, a linha do lucro também sobe. Quando a empresa é bem gerenciada, sobe tudo, de acordo com a inflação. E empresas boas ainda conseguem fazer isso acima da inflação. Então, investe em ações, investe em fundos imobiliários, que você vai estar protegido da inflação. Seu patrimônio, ao longo prazo, né? Porque longo prazo, o preço de uma empresa ele vai oscilando em torno do que ela deveria valer. Então, você não pode ficar pensando na oscilação, né? Porque quando estiver nesse momento de baixo, a sua carteira de repente não vai estar valorizando nem a inflação. Quando vira para cima vai estar valorizando muito mais que isso. Agora, quando você passa aí de 10 anos, vamos dizer, a sua carteira, aí você consegue acompanhar, começa a acompanhar a inflação, né? Se a sua carteira for uma carteira de qualidade. Não vamos fazer essa análise comparando o índice Bovespa com a inflação, porque na maioria dos casos não vai dar, porque tem um monte de tranqueira lá no meio, como eu já falei aqui nessa aula de hoje, tá? Beleza, então invista nas coisas. Fundos imobiliários, a mesma coisa. Você investe num fundo, desde que não seja fundo de papel, porque o fundo de papel ele te devolve a inflação todos os meses, né? Então, se você quer bater a inflação, você deveria reinvestir a inflação do fundo de papel. Agora, um fundo de tijolo, por exemplo, a inflação está embutida no imóvel, né? Porque você investe num fundo de tijolo que tem 10 imóveis. Daqui a 20 anos, teve uma inflação. Teoricamente, esse imóvel vai estar valendo muito mais, vai estar muito mais caro, porque teve inflação, imóvel também inflaciona. É um dos componentes que contribui com a inflação. Então, se você está posicionado, você tem um ativo que agora vale mais e que o valor do aluguel ali é muito mais caro. Por quê? Porque teve inflação e tudo subiu junto. Então, estar posicionado e não guardar dinheiro embaixo do colchão é a melhor forma de se proteger da inflação. Para fechar, uma pergunta aqui um pouco fora dos investimentos. A Camila perguntou assim, indica cidade boa para casal aposentado em Santa Catarina?
Pô, Camila, é um lugar muito bom para viver, muitos aposentados vêm para cá, né? Tudo vai depender da quantidade de money que você tem aí, né, no bolso. Então, assim, se você tem, por exemplo, uma vida mais folgada aí, né, uma condição de investir um pouquinho mais, eu diria para você estudar Campo Alegre e Urubici. Urubici já é bem mais frio, é mais serra. O pessoal aqui, mais aposentado, assim, gosta de ir um pouquinho mais para a serra porque as cidades baixas são muito quentes aqui, né? Joinville, Blumenau, até mesmo Florianópolis, é muito quente, né? E as cidades um pouquinho mais altas são bem gostosas de viver. Então, por exemplo, Campo Alegre e Urubici são duas cidades, e na região, né? Na região dessas cidades, são muito legais, só que são um pouquinho mais caras. Agora, para a gente falar aí de uma cidade mais em conta, dá uma olhada São Bento do Sul, por exemplo, Rio do Sul, são cidades um pouco mais baratas, que são muito boas de viver também, né? São uma vida bem tranquila, bem pacata. São Bento do Sul eu gosto muito, o pessoal de lá é muito gente boa, muito gente fina. Se tem alguém de São Bento do Sul, aquele abraço e deixa aqui nos comentários, tá? Então acho que é isso. E, pô, galera, valeu, mais uma aula aí, espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo domingo às 9 horas da manhã. Fui!